Tema 7. A Grande Mãe e a Unicidade. No fiel João, um assunto permanece misterioso até o fim: por que ele precisava ser petrificado? Pode-se pensar que no fundo existe uma maldição, mas como a resposta só aparece no final, eu gostaria de introduzir outra história, Os Dois Irmãos, na qual a figura responsável é petrificada de forma esclarecedora, bem antes do final. Se considerarmos o fiel João como o princípio ou impulso do inconsciente coletivo que visa estabelecer um novo dominante na consciência coletiva, como o formador do novo rei e, portanto, o representante da função transcendental do self, parece estranho que justo ele acabe sendo petrificado ao cumprir sua missão. É que se o consciente adotar uma atitude errada, as mensagens do inconsciente, ouvidas ou vistas, não são compreendidas adequadamente, exercendo a consciência sobre elas um efeito petrificador. Se pensarmos no desenvolvimento de nossa civilização cristã, veremos que é típico o fato de a estátua do fiel João ter sido levada para o quarto pelo rei e pela rainha. A estátua permanece ali como uma figura reprovadora, ficando o rei e a rainha deprimidos e infelizes sempre que olhavam para ela. Podemos dizer que Freud redescobriu o fiel João petrificado no quarto de nossa civilização, porque o princípio vivo do inconsciente foi descoberto primeiro como um fato sob a forma de algo petrificado, algo sem vida, ainda não assimilado. Assim, no quarto do rei e da rainha resta um problema não resolvido. O próprio Freud nunca percebeu o princípio vivo e criativo no inconsciente, achando que se tratava de algo sem vida, algo rejeitado pelo consciente. Ele foi o primeiro a descobrir que o obstáculo se encontrava dentro de nossa civilização, manifestando-se frequentemente no relacionamento entre os sexos, mas não conseguiu ir além da afirmação da existência do obstáculo. Ele o viu somente em seu aspecto negativo e destrutivo, como sendo o motivo da tristeza do rei e da rainha. Foi nessa situação que Freud tomou conhecimento desse princípio, e de certa forma foi o que aconteceu ao final da era cristã: descobrimos um princípio que bloqueava o campo sexual. Jung então descobriu que essa petrificação, esse bloqueio, era a personificação de um princípio dinâmico, um princípio que pode reviver e revelar-se como um princípio religioso vivo, mas para que isso aconteça, a criança deve ser sacrificada. Num certo sentido, o relacionamento entre os sexos é um sismógrafo que indica também perturbações de outra ordem. A maioria das perturbações na vida sexual e no relacionamento entre os sexos, do nosso ponto de vista, não é tanto uma dificuldade em si, mas antes um sinal de um problema muito mais profundo. Por exemplo, em casos de frigidez da mulher, muitas vezes o problema real é de possessão pelo ânimos. Se o problema for tratado apenas ao nível sexual, suas raízes mais profundas não serão alcançadas. Todo tipo de perturbação psicológica se revela em problemas de adaptação social, ou na atitude diante da morte, ou em situações tais como a relação sexual, isto é, onde quer que seja necessária uma reação instintiva, pois tais reações requerem o auxílio de modelos arquetípicos vitais importantes. Existem situações arquetípicas em que o ser humano necessita de sua personalidade total. Se ele possuir uma cisão neurótica, ele a revelará em tal situação. O rei e a rainha não conseguem se encontrar totalmente, pois entre eles está a figura petrificada que sempre os observa repreensivamente, causando-lhes tal sentimento de culpa que não conseguem aproveitar a vida juntos. A petrificação do fiel João também pode ser percebida sempre que o princípio dominante da consciência não reconhece o aspecto constantemente mutável do inconsciente, pois essa falta de visão exerce um efeito petrificante no inconsciente, criando um ponto de vista inelástico, rígido. Sempre que teorizamos sobre o inconsciente e tomamos as palavras como mais do que termos descritivos, nós o petrificamos e impedimos que se manifeste como força viva. As diferentes teorias costumam atingi-lo como algo estático, incapaz de manifestar-se por si mesmo. Em nossa história, o fiel João pode ser salvo da petrificação, e ele aconselha o rei, na ausência da rainha, a cortar a cabeça dos dois filhos e besuntar a estátua com o sangue, feito que ele, o fiel João, reviveria e restauraria a vida das crianças sacrificadas. Estas por certo têm a ver com aquelas atividades conscientes que mantêm o fiel João petrificado e que deveriam portanto ser eliminadas, mas não devemos esquecer que como se trata de crianças e não de outras figuras, é preciso ver o que elas significam do ponto de vista do rei. A criança é a possibilidade futura do rei e também o que ele mais ama no mundo. A ideia arquetípica do sacrifício é a mesma da história de Abraão e Isaque, pois certamente Abraão teria preferido se matar. O sacrifício de Isaque significa o maior sacrifício possível. Podemos dizer que nesse momento o fiel João revela o que realmente é uma imagem de Deus, pois sabemos que somente a Deus se sacrifica o próprio Filho.
Por outro lado, a criança sempre tem um significado duplo. Mitologicamente ela pode representar o self, e dependendo do contexto e da nuance, a sombra infantil. Naturalmente é a mesma coisa, pois pode-se dizer que a realização do self sempre traz consigo a restauração da ingenuidade, a reação pura e total da criança. Mas a pergunta é: será que ainda sou muito infantil ou terei de voltar a ser criança? Como disse Cristo, aquele que não se fizer criança, não entrará no reino dos céus. Primeiro é preciso tornar-se adulto, e depois criança. Às vezes vemos que a civilização cristã preferiu acreditar que se deve permanecer como um pequeno cordeiro de Jesus para se atingir o reino dos céus, mas o que é de fato necessário é a restauração da capacidade espontânea de uma reação natural total, apoiada, por assim dizer, no self. Nesse contexto temos que reconhecer um aspecto da sombra infantil e perceber que por trás da atitude consciente existe uma atitude imatura e infantil. É uma tendência ou inabilidade de perceber o paradoxo, os opostos, devido ao próprio comportamento consciente, uma tendência à unilateralidade quando, por exemplo, diremos que isto está certo e isto errado, assim a pessoa se mantém infantil e fora do conflito. A dualidade da criança é compreensível tendo-se em vista o duplo aspecto de infantilidade e espontaneidade. Uma análise freudiana tende a matar qualquer tipo de espontaneidade com a ideia de matar a infantilidade. Todos os erros e trocas de palavras são vistos como ligados ao complexo de Édipo ou Electra. Essa forma de interpretação pode ser destrutiva, pois ao matar todo e qualquer tipo de comportamento infantil, ela também exorciza qualquer espécie de espontaneidade e criatividade, levando a atitudes aborrecidas e sem vida, a um tipo de consciência constrangida na qual a pessoa fica eternamente se perguntando se seu comportamento não estaria revelando um complexo de Édipo ou Electra. Se o conto de fada não tivesse se desenvolvido como aconteceu, a mesma velha situação se repetiria com o rei e um amigo, o mesmo problema continuaria ad infinitum, numa continuidade estéril do mesmo conflito. Anteriormente, o rei só tinha expressado os seus desejos, ele queria ver o que existia dentro do quarto trancado, queria ter o original do retrato, e o fiel João fizera tudo por ele. Mas o rei, em si, nada contribuiu para a realização de sua própria felicidade. Se encararmos a história sob esse ponto de vista, podemos dizer que ele teve a sorte de poder contar com o velho servo que dirigia sua vida, e que a única coisa que poderia ter feito, isto é, confiar no fiel João, ele não fez. Talvez isso também tenha sido uma sorte, pois aí ele começa a despertar. Ele se pergunta: por que acontecem tais coisas? E então paga por sua passividade anterior, sacrificando as crianças. Psicologicamente isto significa o sacrifício do princípio consciente de si próprio, quer dizer, o sacrifício de sua imaturidade e infantilidade. Zero ego sempre está às voltas com algum tipo de nonsense, desistir do que o ego quer e do que acha certo em função de uma submissão ao que está acontecendo, é que é o grande feito. O ego realmente não sacrifica a si, mas a sua infantilidade. Na verdade este é um sacrifício real, comprovado pelo pavor sentido pelo rei quando fica sabendo que tem que matar seus filhos queridos. Os contos de fada são extraordinariamente econômicos no uso de adjetivos para sentimentos, sendo poucos os comentários psicológicos ou afetivos, mas a história diz que o rei primeiro se apavorou com o pensamento de matar as crianças, mas depois, lembrando a grande lealdade do fiel João que tinha morrido por ele, apanhou a espada e matou-as. Podemos portanto dizer que o rei progrediu desde a petrificação do fiel João. Ele deve ter sofrido desde o nascimento das crianças, enquanto a estátua permanecia em seu quarto, pois cada vez que a via, chorava, desejando fazê-la voltar à vida, e provavelmente isso amadureceu, quando por fim o fiel João lhe pede o sacrifício, ele está pronto para realizá-lo. Enquanto as crianças crescem, o rei vai se consumindo no sofrimento até que o tempo mágico chega e a estátua fala, e ele conclui que a volta do fiel João importa mais do que qualquer outra coisa no mundo. Esta conclusão corresponde ao seguinte problema: se alguém perde o contato com o significado do inconsciente, nada mais importa, pois nada, a não ser o contato renovado, pode substituir o que foi perdido. Enquanto acontecia o sacrifício, a rainha estava na igreja. O rei lhe pergunta o que ela teria feito no seu lugar. Ela aceita o sacrifício. O fato de estar na igreja significa que ela ainda mantinha uma atitude realmente religiosa, aparentemente, para ela, este ainda era um princípio vivo. Hoje em dia a frequência às igrejas é 90% de mulheres, o marido fica em casa arrumando cachimbo enquanto a esposa vai à igreja, o que mostra o quanto este conto de fada é moderno. Ela está nos braços da igreja, a ânima é cristiana, o problema é da consciência. Se analisarmos o homem moderno que diz não acreditar no dogma cristão,
veremos que sua ânima ainda vai à igreja porque todas essas figuras do inconsciente ainda recuam no tempo. Nós possuímos todos os níveis dentro de nós mesmos, são figuras que não são tão modernas quanto a consciência, partes de nós se encontram na Idade Média, partes na Antiguidade e partes estão nuas, trepadas nas árvores. Está implícito que a ânima não tem o mesmo problema porque está contida no ensinamento da igreja. Um outro aspecto desse problema diz respeito ao rei, ele recebeu tudo do fiel João, ele é que foi presenteado. Naturalmente ele é que tinha de pagar e não a rainha. A história da rainha é normal e sem dramaticidade, sua vida não está envolvida na mensagem do conto de fada. Geralmente as mulheres não são tão conscientes dos opostos, elas conseguem achar uma saída e por isso, a menos que tenham um complexo paterno e um ânimos muito forte, este problema geralmente não se apresenta com tanta força. Em geral a mulher vive em termos da continuidade da vida e um pouco se importa com os opostos. Vocês poderiam dizer, por conseguinte, que a mulher contida no homem é a mesma, que a ânima está interessada na vida e não no problema do bem e do mal, ou da verdade e seu oposto, o princípio do logos ao qual o homem é mais dedicado e que torna o problema dos opostos mais agudo. Na civilização judaica não existe nenhuma deusa mulher, a lei estava em Deus, tratava-se de segui-lo ou não, e isto cria o problema da resposta ética. Na religião grega existem tantas deusas como deuses e o problema ético não é tão agudo porque a ânima está voltada para a vida, como acontece com o princípio materno, e o problema dos opostos não é constelado da mesma forma. Voltaremos porém à mulher nas próximas histórias. Em seguida estudaremos dois contos paralelos, de Grimm, Os Dois Irmãos e As Crianças de Ouro. Em ambas as histórias os pares em questão são do mesmo nível, não existe nem servo nem rei, mas um se casa e o outro permanece uma figura solitária, como aconteceu com o fiel João. Aqui, quando seria ainda mais provável um duplo casamento, isto não ocorre. Precisamos examinar o que isto significa. Os dois irmãos, era uma vez dois irmãos, um rico e outro pobre. Irmão rico era ourives e tinha um mau coração, o pobre, que fazia vassouras, era bom e conversador. Irmão pobre tinha dois meninos gêmeos tão idênticos como duas gotas de água. Os meninos entravam e saíam da casa do tio rico e às vezes encontravam um resto de comida. Um dia, quando foi à floresta procurar varas para fazer vassouras, o homem pobre viu um pássaro de ouro, mais bonito do que tudo que jamais vira em sua vida. Ele apanhou uma pedra. Atirou-a no pássaro e por sorte o atingiu, mas apenas uma pena de ouro caiu no chão. O pássaro fugiu. O homem levou a pena ao irmão, que lhe disse ser de ouro verdadeiro, e lhe deu dinheiro em troca. No dia seguinte, o fazedor de vassouras subiu numa árvore para cortar umas varas, quando avistou o pássaro voando. Olhando bem, achou um ninho, e dentro dele estava um ovo de ouro. Levou o ovo para casa e mostrou-o ao irmão que mais uma vez confirmou ser de ouro verdadeiro e lhe deu seu valor em dinheiro. Aí o ourives disse que queria o próprio pássaro. O homem pobre foi pela terceira vez à floresta e novamente viu o pássaro pousado numa árvore. Atirou-lhe uma pedra, derrubou-o no chão e o levou ao irmão, que fez o mesmo de antes. O homem pobre voltou feliz para casa, imaginando que agora sua situação melhoraria. Mas o ourives, um homem muito inteligente e esperto, sabia muito bem que tipo de pássaro era aquele. Chamou a esposa e mandou-a assar o pássaro de modo que não perdesse nenhum pedaço, pois queria comê-lo inteirinho. Era um pássaro mágico e quem comesse seu coração e seu fígado acharia todas as manhãs uma peça de ouro debaixo do travesseiro. A esposa preparou o pássaro e o colocou no espeto para assar. Acontece que ela teve que sair da cozinha para fazer outro trabalho e nesse meio tempo os dois filhos do fazedor de vassouras passaram por lá, pararam em frente ao espeto e o giraram várias vezes. 2 pedacinhos caíram na panela e um disse ao outro, vamos comer esses 2 pedacinhos? Estamos com tanta fome e ninguém vai reparar. A mulher voltou e notando que as crianças estavam mastigando perguntou o que era. Eram 2 pedacinhos que caíram de dentro do pássaro, responderam. Deve ser o fígado e o coração. Disse a mulher apavorada e na mesma hora matou uma galinha e colocou o coração e o fígado dentro do pássaro de ouro, para que seu marido não sentisse falta de nada. Isso feito, ela levou o pássaro assado ao ourives que comeu tudo sozinho, limpando o prato. Na manhã seguinte, quando pôs a mão debaixo do travesseiro, não encontrou nada. As 2 crianças não tinham a menor ideia da sorte que lhes coubera. Na manhã seguinte, quando acordaram,
alguma coisa caiu no chão e elas viram 2 peças de ouro. Levaram-nas ao pai, que ficou imaginando como isso tinha acontecido. Mas como isso se repetisse todo dia, ele foi contar ao irmão essa história estranha. O ourives logo percebeu do que se tratava e, como não tinha bons sentimentos, para se vingar disse ao irmão que as crianças tinham aliança com alguma coisa ruim e que por isso não devia ficar com o ouro, nem deixar que elas permanecessem em sua casa por mais tempo, pois o demônio poderia arruiná-lo. Na manhã seguinte o caçador foi ao Monte do Dragão com seus animais. No altar de uma pequena igreja achou 3 copos nos quais estava escrito que aquele que bebesse o seu conteúdo seria o homem mais forte do mundo e conseguiria arrancar a espada que estava cravada no limiar da porta. O caçador tentou primeiro puxar a espada, mas só conseguiu depois de beber o conteúdo dos copos. Quando o rei, a princesa e os cortesãos apareceram na montanha e viram o caçador, pensaram que ele fosse o dragão. A princesa subiu na montanha e encontrou o jovem ao invés do dragão. Ele a confortou e a trancou dentro da igreja. Logo depois apareceu o dragão de 7 cabeças, que perguntou ao jovem o que estava fazendo ali. Este respondeu que tinha vindo para lutar com ele. O dragão cuspiu fogo de suas 7 bocas para queimar a grama seca e o caçador, mas os animais apagaram o fogo com as patas. Então o dragão avançou, mas o caçador rapidamente cortou 3 de suas cabeças. Enraivecido, o dragão cuspiu mais fogo em cima do jovem, mas este decepou as outras 3 cabeças e finalmente a última. Isso feito, os animais despedaçaram o resto. Abrindo a porta da igreja, o caçador encontrou a princesa desmaiada de terror no chão. Quando esta voltou a si, ele lhe mostrou os restos do dragão e disse que agora ela estava livre. Ela ficou muito feliz, dizendo que agora ele deveria tornar-se seu marido, como seu pai tinha prometido. Tirou, então, um colar de coral que usava no pescoço e o dividiu entre os animais como recompensa, e entregou seu lenço ao rapaz. Este cortou as 7 línguas das 7 cabeças do dragão e as embrulhou no lenço. Como estivesse muito cansado por causa da luta, ele propôs que dormissem um pouco, dizendo ao leão que vigiasse enquanto dormiam. Mas o leão pediu para o urso vigiar, o urso pediu ao lobo, o lobo à raposa e a raposa à lebre. Como a coitada da lebre também estava cansada e não tinha quem pedir para vigiar, caiu no sono como todo mundo. Mas o chefe da guarda tudo observava de longe quando viu o que tinha acontecido. Sendo um homem mau, pegou a espada e cortou a cabeça do caçador, agarrou a moça e a trouxe montanha abaixo. Ela acordou apavorada e o chefe da guarda lhe disse que agora estava em seu poder, devendo dizer que ele é que tinha matado o dragão. Como ela recusasse, ele ameaçou de morte e assim ela prometeu dizer o que o chefe da guarda queria. Este levou-a para casa dizendo que tinha matado o dragão e exigiu que a princesa se casasse com ele. O rei perguntou à moça se era verdade e ela respondeu, assim, deve ser verdade, mas o casamento não se deve realizar a não ser daqui a 1 ano e 1 dia, pois nesse meio tempo achava que poderia ter notícias de seu querido caçador. Enquanto isso os animais ainda dormiam. Por 3 vezes uma abelha sentou no nariz da lebre e na terceira a despertou com uma picada. A lebre então acordou-os. Outros animais e quando o leão viu que a moça não estava mais ali e que o jovem estava morto, perguntou rugindo, quem fez isto? Todos se culparam mutuamente por não terem acordado e como só a coitada da lebre não tinha ninguém para culpar, acabou levando toda a culpa. Para salvar a pele, ela disse que conhecia uma raiz que curaria qualquer doença e em 24 horas trouxe a raiz de muito longe. O leão colocou a cabeça do rapaz novamente no lugar, de trás para frente, e quando este viu que a princesa não estava mais ali pensou que ela o tivesse abandonado. Ao meio-dia, quando quis comer, reparou que a sua cabeça estava ao contrário e daí perguntou o que tinha acontecido. Então mais uma vez o leão tirou sua cabeça e a recolocou do lado certo e a lebre curou a ferida. O triste caçador perambulou de cidade em cidade fazendo seus animais dançarem, até que 1 ano depois chegou a uma cidade toda coberta de vermelho. Quando perguntou por quê, disseram-lhe que a filha do rei ia se casar com o chefe da guarda que a tinha salvo e matado o dragão. Aí todos os animais tiveram que ajudar. A lebre teve que pegar pão da mesa do rei, a raposa um pedaço de carne assada, o lobo as verduras, o leão o vinho e o urso os doces. Cada vez que um animal ia pedir algo à princesa ela o reconhecia pelo coral no pescoço e lhe dava o que pedia. O caçador e os animais comeram juntos e ficaram felizes pois o caçador percebeu que a princesa o amava. Então o próprio caçador foi à corte levando consigo o lenço da princesa com as 7 línguas do dragão, pois o rei tinha mandado alguém apanhá-lo, uma vez que a princesa se recusava a falar a respeito dos 5 animais que a tinham procurado no palácio e depois ido embora.
Mas o caçador primeiro pediu ao rei que lhe mandasse roupas reais, uma carruagem com 6 cavalos e servos. A princesa disse ao rei que fizesse o que o caçador pedia. E o rei foi-se encontrar com o caçador e seus animais, e este sentou-se entre o rei e a princesa, em frente ao chefe da guarda, que de nada suspeitava. Então trouxeram as 7 cabeças do dragão, e o rei disse que sua filha casaria com o chefe da guarda porque este tinha matado o dragão. Mas o caçador abriu a boca de cada uma das 7 cabeças e perguntou: onde estão as línguas? Aí o chefe da guarda empalideceu, dizendo que os dragões não têm línguas. O caçador respondeu que os mentirosos não deveriam ter línguas e que as do dragão eram o sinal do vencedor. Daí ele desdobrou o lenço e colocou cada língua na sua respectiva boca, exibindo à princesa seu nome bordado no lenço, perguntou-lhe a quem o tinha dado e ela respondeu: ao homem que matou o dragão. Aí ele chamou seus animais, tirou o colar de coral de cada um deles e, mostrando-os à princesa, perguntou-lhe a quem pertenciam. Ela contou o que tinha acontecido. E então o caçador explicou que enquanto dormia, devido ao cansaço da luta, o chefe da guarda cortara-lhe a cabeça e levará consigo a filha do rei, fingindo ter matado o dragão. E a princesa disse que, como a verdade tinha surgido, sem sua intervenção, ela confirmava, apesar de ter prometido ao chefe da guarda que nada diria. Assim o chefe da guarda acabou despedaçado por 4 touros, o casamento foi celebrado e todo mundo ficou feliz. Mas um dia o caçador, agora rei, quis caçar. Ele perseguiu uma corça branca tão longe, floresta adentro, que acabou se perdendo. Aí resolveu fazer uma fogueira, rodeado pelos seus animais, e preparou-se para passar a noite na floresta. Nesse momento começou a ouvir vozes que vinham de uma árvore e viu uma velha sentada acima dele, gemendo de frio. Ele lhe sugeriu que descesse para se esquentar, mas, com medo dos animais, ela lhe jogou uma vara, pedindo para o caçador tocar os animais com a vara, pois assim eles não a machucariam. Assim ele fez e os animais viraram pedra, e quando desceu da árvore ela o transformou também em pedra. Quando o outro irmão foi ver a faca, notou que ela estava meio enferrujada de um lado e logo percebeu que alguma desgraça tinha acontecido ao irmão. Quando chegou aos portões da cidade, os guardas perguntaram se deviam anunciá-lo, achou que o tinham tomado pelo irmão e que deveria aceitar o fato, pois assim poderia ajudá-lo melhor. Assim, foi levado ao palácio e todo mundo, inclusive a princesa, pensou que ele fosse o rei verdadeiro. Teve que explicar que tinha se perdido na floresta. De noite, ao ser conduzido à cama real, colocou uma espada entre si e a princesa, que não sabendo o que isso significava não ousou lhe perguntar. Depois de alguns dias, quando o irmão ficou sabendo tudo o que queria, anunciou que ia caçar de novo. Todos tentaram dissuadi-lo de tal ideia, mas ele insistiu. Outra vez surgiu uma corça branca. Mais tarde, como seu irmão, fez uma fogueira. A mesma velha bruxa estava sentada na árvore, mas quando ela lhe jogou a vara, ele se recusou a tocar os animais com ela, dizendo para a velha descer ou a arrancaria dali. Aí ele atirou, mas ela era invulnerável a esse tipo de ataque. Então ele atirou com 3 botões de prata do casaco e daí ela caiu no chão com um berro. Ele pôs o pé em seu pescoço e ameaçou lançá-la ao fogo se não contasse onde estava seu irmão com seus animais. Ela contou que eles estavam petrificados dentro de uma vala. Ele forçou a velha a levá-lo ao lugar em que estavam e libertá-los, sob a ameaça de queimá-la na fogueira. Assim o irmão, os animais e muitas outras pessoas voltaram à vida. Então eles amarraram a bruxa e a queimaram, a partir do que toda a floresta se iluminou e eles puderam ver o palácio real a 3 horas de distância de onde estavam. Enquanto seguiam de volta ao palácio, o irmão contou ao rei que tinha sido tomado por ele, que tinha comido e bebido como se fosse o rei e inclusive dormido em sua cama. Quando o rei ouviu isso ficou tão furioso e com tanto ciúme que cortou a cabeça do irmão. Logo arrependeu-se, porém, e começou a chorar. A lebre saiu correndo para buscar novamente a raiz e curar o caçador, que nada percebeu de sua ferida. Então os dois entraram separadamente na cidade, por 2 lados diferentes, de modo que cada guarda do portão anunciou ao velho rei a chegada do novo. O rei sabia que os portões estavam a 1 hora um do outro e que isso era impossível. Quando os 2 irmãos apareceram, o rei perguntou à filha qual era seu marido, o que ela pôde responder graças ao colar de coral que os animais do rei usavam. Quando foram dormir, naquela noite, a rainha perguntou ao rei por que tinha colocado uma espada entre eles na noite anterior, pois ela tinha pensado que ele queria matá-la.
E foi assim que o rei ficou sabendo que seu irmão lhe tinha sido fiel. As crianças de ouro, um homem e uma mulher pobres nada possuíam a não ser um casebre e a pouca comida que conseguiam. Pescando. Acontece que um dia, sentado à beira da água, o homem jogou a rede e pescou um peixe de ouro. Admirado, olhava o peixe, quando este começou a falar. Escute, pescador, se você me atirar na água novamente, eu transformarei seu casebre num lindo castelo. Mas o pescador respondeu, de que me adiantaria isto se eu não tenho nada para comer? O peixe então lhe disse que não se preocupasse, pois o castelo teria um armário cujas gavetas estariam repletas de uma comida maravilhosa, tanta quanto quisesse. Se é assim, disse o homem, certamente poderei fazer-lhe esse favor. Sim, disse o peixe, mas com a condição de não contar absolutamente ninguém. Seja quem for, como surgiu a sua sorte, se disser uma única palavra, você perderá tudo. Assim o homem atirou o peixe de volta na água e foi para casa. Chegando lá, no lugar de seu casebre havia um enorme castelo. Admirado, entrou e encontrou a esposa com lindas roupas, sentada num belo salão. Ela estava encantada e perguntou: Marido, como isto aconteceu? Estou muito contente com tudo isso. Sim, respondeu o homem, eu também gostei, mas estou com muita fome, arranje algo para eu comer. A mulher então respondeu: eu não tenho nada e não sei fazer coisa alguma nesta nova casa. Não tem importância, respondeu o homem, lá em frente está um grande armário, abra-o. No armário havia bolos, carne, frutas e vinho. Encantados, eles se sentaram, comeram e beberam. Quando já estavam satisfeitos, a mulher falou: mas de onde surgiram todas essas riquezas? Ah, respondeu ele. Não me pergunte, pois eu não posso contar, se eu contar a alguém, a sorte acabará. Bom, disse ela, se eu não devo saber, não se fala mais nisso. Mas não era isso que ela pensava, pois dia e noite se atormentava e amolava tanto o marido que este, numa explosão de impaciência, deixou escapar que tudo acontecera graças ao mágico peixe de ouro que ele tinha pescado e depois soltado de novo na água. No momento em que dizia essas palavras, o belo castelo com seu armário desaparecia e eles se viram de volta no velho casebre de pescador. Assim o homem teve que começar tudo de novo. Como teve sorte, acabou pescando outra vez o peixe de ouro, o qual lhe pediu a liberdade em troca do castelo com o armário cheio de comida, mas desta vez o pescador deveria ser forte e não contar para ninguém. Mas tudo aconteceu como antes. A mulher disse que preferia não ter essas riquezas se não pudesse saber de onde vinham, pois assim não teria paz. Novamente o homem foi pescar e pela terceira vez pegou o peixe de ouro. Escute, disse o peixe, vejo que todas as vezes caio em suas mãos, de modo que leve-me para sua casa e corte-me em 6 pedaços. Dê 2 para sua esposa comer, 2 para o seu cavalo e ponha 2 no chão, assim você receberá uma graça. O homem assim fez, dos 2 pedaços colocados no chão nasceram 2 lírios de ouro, do cavalo 2 potrinhos de ouro, e a mulher do pescador deu à luz 2 crianças de ouro. As crianças cresceram bonitas e fortes, assim como os lírios e os potrinhos. Um dia as crianças disseram que gostariam de sair pelo mundo nos 2 cavalos de ouro. Mas o pai disse que não aguentaria ficar longe dos filhos sem saber o que lhes acontecia. Eles responderam que os lírios de ouro ficariam ali e lhe contariam como estavam, pois se os lírios permanecessem viçosos, eles estariam bem, se murchassem estariam doentes, e se morressem é porque eles tinham morrido. Assim eles partiram e chegaram a uma estalagem cheia de gente. Quando as pessoas viram as 2 crianças de ouro, começaram a rir e a caçoar delas. Um dos meninos ficou tão envergonhado que desistiu de sair pelo mundo, voltando à casa de seu pai. O outro seguiu em frente, chegando a uma imensa floresta. Quando quis entrar, as pessoas disseram que não devia, pois a floresta estava repleta de bandidos que o machucariam e provavelmente o matariam quando vissem que ele e seu cavalo eram de ouro. Mas ele não se amedrontou e insistiu em entrar. Pegou uma pele de urso, cobriu o cavalo e a si mesmo com ela, e assim entrou na floresta. Depois de ter andado um pouquinho, começou a ouvir barulho e som de vozes nos arbustos. Até que ouviu um grito: aí vai um, mas outro respondeu: deixe-o ir, a única coisa que tem é uma pele de urso e deve ser tão pobre quanto um rato de igreja. Zero que faríamos com ele? Assim a criança de ouro cavalgou feliz através da floresta. Um dia chegando a uma aldeia, avistou uma
Menina tão linda que pensou ser a mais bonita do mundo. Ficou tão apaixonado que foi até ela e disse: Eu a amo de todo o coração, você se casará comigo? Como a moça também gostara dele, aceitou o seu pedido e disse que seria sua esposa fiel enquanto vivesse. Assim eles se casaram e foram felizes juntos. Mas quando o pai da noiva chegou em casa e viu que sua filha tinha se casado, ficou muito surpreso e perguntou quem era o noivo. Ela lhe mostrou a criança de ouro que, porém, ainda usava a pele de urso. Aí o pai ficou furioso, dizendo que sua filha jamais se casaria com um homem vestido com uma pele de urso. Ele queria matar o noivo. Entretanto, quando a noiva disse que ele era o seu marido e que o amava, o pai se aquietou. Mas, incapaz de suportar tal ideia, levantou-se cedo na manhã seguinte para ver se seu genro era um mendigo ordinário. Quando olhou, viu um belo homem de ouro deitado na cama e a pele de urso no chão. Daí foi embora pensando o quanto tinha sido bom ter controlado sua raiva, pois caso contrário teria cometido um enorme crime. A criança de ouro sonhou que tinha caçado um belo veado e quando acordou de manhã falou à esposa que gostaria de ir caçar. Mas ela ficou com medo e implorou que não fosse, pois poderia facilmente encontrar a desgraça, mas ele insistiu, levantou-se, foi para a floresta e pouco depois avistou um lindo veado parado à sua frente, exatamente como no seu sonho. Ele quis atirar mas o veado fugiu. Perseguiu-o por entre os arbustos e valas durante o dia inteiro mas à noite o veado desapareceu. Quando a criança de ouro olhou à sua volta avistou uma casinha e nela estava uma bruxa. Bateu na porta e uma velha atendeu, perguntando o que ele queria tão tarde, no meio da floresta. Ele lhe perguntou se ela tinha visto um veado. Sim, respondeu, eu conheço bem o veado. Então, um cachorrinho, que na saída da casa junto com a velha, começou a latir para a criança, furiosamente, e a criança disse: Fique quieto, seu idiota, ou eu o matarei. Zero que, disse a velha bruxa furiosa, você mataria meu pequeno cão? E ela transformou a criança em pedra, e sua noiva ficou esperando em vão, pensando que, como temia, algo ruim lhe acontecerá. Em casa, o outro irmão foi olhar os lírios de ouro. Quando de repente um deles caiu. Ah, pensou, alguma coisa aconteceu ao meu irmão, preciso ir, talvez possa salvá-lo. O pai entretanto achou melhor que ficasse em casa, pois se o perdesse também, o que seria dele? Mas o outro insistiu e foi-se em seu cavalo de ouro. Chegou à grande floresta onde o irmão estava petrificado. A velha bruxa veio para fora e quis tentá-lo, mas ele não se aproximou dela. Ao invés disso, disse que a mataria se não fizesse o irmão voltar à vida. Sem querer, ela tocou a pedra com o dedo e, imediatamente, ele voltou à vida. Os dois irmãos ficaram felizes vendo-se juntos novamente e cavalgaram para fora da floresta. Um foi para a casa da esposa e o outro para a casa do pai. O pai disse que ficou logo sabendo que um filho tinha salvado o outro pois de repente o lírio ficará em pé e florirá outra vez. Assim eles todos viveram felizes, juntos até o fim de suas vidas. Usaremos essas histórias somente para tornar mais compreensível o conto do fiel João e o problema da sombra. Temos aqui o tema interessante do pássaro, ou peixe, de ouro, responsável pelo nascimento dos irmãos ou pela transformação deles em figuras mágicas. O pássaro, ou peixe, é um princípio único e não uma dualidade, um símbolo genuíno do self que vem das profundezas do inconsciente, uma espécie de ideia intuitiva de totalidade, responsável pela situação dual do mundo consciente. O princípio do mal na história do fiel João aparece apenas como pano de fundo, é o veneno da princesa do teto de ouro, que o fiel João tem de chupar e cuspir fora. Zero velho rei nessa história morre sem tramar dificuldades ulteriores, mas o mal é tão ativo que, no final, o fiel João fica petrificado. Na história do sapateiro e do alfaiate, no fim o primeiro é descartado, ele é rejeitado e vai parar sob as forças. Já na história do fiel João o mal está no veneno e age como uma maldição. Escolhi portanto outra história onde o mal está personificado numa bruxa. Comparando as histórias e examinando o símbolo da bruxa, devemos perguntar como e por que essa velha é responsável pela destruição de um princípio. É fácil acreditar que o inconsciente não consegue se manifestar quando o mal vem de uma atitude errada da consciência. É isto que dizemos às pessoas o tempo todo, que elas adotam uma atitude errada em seu consciente e que por isso o inconsciente não consegue agir de forma útil, sendo reduzido à inatividade. O inconsciente, reduzido à mais completa inatividade, só pode produzir sentimentos de culpa e sintomas neuróticos.
Mas se olharmos a situação mais de perto, veremos que ela é mais complicada. Como vimos na história das crianças de ouro, o mal não vem do princípio da consciência, mas de um arquétipo negligenciado do inconsciente, a bruxa. A bruxa é uma figura arquetípica da Grande Mãe. Ela é a deusa-mãe negligenciada, a deusa da terra, a deusa-mãe em seu aspecto destrutivo. A deusa-mãe egípcia, Ísis, é chamada a Grande Mágica e a Grande Bruxa. Quando irada, é a bruxa, e quando benevolente, a mãe redentora que tudo concede e dá à luz os deuses. Nessa figura temos os dois aspectos do arquétipo da mãe, pois ela possui um lado luminoso e um lado sombrio, a bruxa e a benevolente maternal. Kali também pode surgir como a doadora da vida ou a portadora de uma grande destruição. Nos contos de fada influenciados principalmente pela civilização cristã, o arquétipo da Grande Mãe, como todos os demais, se divide em dois aspectos. A Virgem Maria, por exemplo, é destituída de seu lado sombrio e representa apenas o lado luminoso da imagem da mãe. Consequentemente, como aponta Jung, o momento em que a figura da Virgem Maria se torna mais importante corresponde à época das perseguições às bruxas. Como o símbolo da Grande Mãe era muito unilateral, o lado sombrio foi projetado na mulher, o que deu vazão às perseguições das bruxas. Como a sombra da Grande Mãe não estava contida no culto oficial do símbolo da deusa, a figura da mãe dividiu-se em mãe positiva e em bruxa destrutiva. Nos contos de fadas surgem inumeráveis bruxas e até a Grande Mãe frequentemente aparece, como provou Albert Dietrich em seu livro Mutter Erde. Por exemplo, existe a figura da avó asterisco do demônio ou Grande Mãe. Nos contos de fada o demônio convive portanto com a velha, isto é, sua própria mãe, a Grande Mãe Terra. Existe o mesmo problema por detrás da popularidade das Madonas Pretas, pois elas também têm algo a ver com a deusa negra Ísis. A lenda sobre a Madonna Preta de Ensiedel, antigo mosteiro nas cercanias de Zurique, nota dos revisores, afirma que uma vez o mosteiro foi queimado e, desde então, a estátua da Madonna ficou preta. Mas pode-se perceber que não se trata disso, ela é preta, e é preta porque assim é mais potente, mais mágica e efetiva do que se fosse apenas uma mulher branca comum. Aqui o arquétipo da Grande Mãe Terra entra pela porta dos fundos, pois quando excluído pelo ensino dogmático, ele necessariamente reaparece por trás. Desprezado pela consciência coletiva dominante, o arquétipo aqui faz algo horrível pois a bruxa não ataca o rei diretamente, mas atinge uma outra figura, ou seja, o fiel João. Fiel João é atacado pelo mal e então o rei é atingido secundariamente, pois tem que sacrificar os filhos. Trata-se porém de um acontecimento arquetípico característico que se deve ter em mente no tratamento de casos individuais. Quando os complexos neuróticos no indivíduo não são simples e algo é rejeitado no inconsciente, a perturbação dá uma volta e o que foi rejeitado fere alguma outra coisa. Um homem com um complexo materno negativo é preso por uma ambição tremenda, mas meio inconsciente, e por um desejo de poder que aparentemente o fazem ter sucesso na vida, mas ele tem um vago sentimento de que algo está errado, principalmente em seu relacionamento com as mulheres. Na análise descobrimos que o desejo de poder se instala como um animal ruim em sua sexualidade, no inconsciente ele prejudica o instinto sexual, mas não diretamente a consciência. Através da análise dos sonhos, vemos que existem dois fatores que colidem no inconsciente, pois no sonho os dois princípios inconscientes lutam e sentimos que a consciência não pode ser responsabilizada, mas ela é responsável indiretamente, pois a batalha existe no inconsciente devido a uma determinada atitude errada. No campo da consciência as pessoas têm um conflito indireto, dizem que querem se casar mas nunca têm sorte, algo no inconsciente as retém. Dizem que não são projeções suas mas que alguma coisa dá errado, e não sabem por quê. Então podemos ver que Eros é atacado por outro fator inconsciente e que a destruição continua de maneira mecânica no inconsciente, sendo a consciência apenas indiretamente responsável. Em consequência, temos que fazer um desvio e seguir os sonhos. Numa tal situação, a consciência não fez nada de mal explicitamente, o velho rei nunca feriu o fiel João mas sempre o tratou bem, não obstante é óbvio que alguma força foi negligenciada no reino, atingindo primeiro o fiel João e depois o jovem rei. Surge assim a situação dupla. E na história das crianças de ouro vemos que é o arquétipo da Grande Mãe que se vinga, atacando a função transcendental, o processo de tornar-se consciente, de desenvolver-se em direção à individuação, e isto é pior do que se atacasse a parte consciente diretamente. A teoria da repressão nem sempre funciona, frequentemente, a omissão, ou a inconsciência de um fator, exerce um efeito direto destrutivo sobre todo o processo de individuação. Por outro lado, podemos dizer que na pior neurose o ponto culminante é também a ocasião da cura.
Devemos procurar o fato curador no ponto crítico porque aí se assenta não só o problema mas também o impulso de individuação. Pode ser que o arquétipo da mãe receba um golpe, mas mesmo que isso aconteça, acontece através do self. O arquétipo negligenciado da mãe na civilização cristã destrói todo o processo de individuação, devendo o problema ser rediscutido a partir desse ângulo. A história das crianças de ouro indica outro problema. Na história anterior temos as figuras do novo rei e do fiel João, mas agora trata-se de irmãos, do mesmo nível e idade. Aqui se encontra o novo princípio da consciência em formação e o impulso de individuação que permanece por detrás do novo símbolo. Novamente eles são a sombra um do outro, não podemos esquecer que a sombra é apenas relativa, mas neste caso figuras gêmeas, caracterizadas de duas maneiras, pois uma fica em casa, aborrecida com a estupidez do mundo, e a outra sai mundo afora. Existem histórias similares no Antigo Egito, os irmãos Anub e Bata têm o mesmo destino, um cai no mundo e o outro é eremita. O gêmeo que sai pelo mundo se casa, pois ele é essa parte da consciência que tende em direção a viver a vida e a envolver-se nela. E como a ânima é a grande enredadora, ou maia, que o põe em contato com o bem e o mal, naturalmente ele deve ser aquele que se casa com a princesa e cai por causa do mal escondido atrás da ânima, a deusa da vida e da morte, a bruxa, a tendência de se envolver no processo de vida e morte. Ele se arrisca na vida, condição para se tornar consciente. Ao analisar pessoas mais idosas, que fugiram da vida, é que nos damos conta de quanto uma vida não vivida mutila a possibilidade da tomada de consciência, vemos que o fato de não ter vivido e se arriscado, enfrentando conflitos sem esperança, é realmente uma mutilação da possibilidade de individuação. Por outro lado, aquele que se atira no conflito, e tenta atravessar a vida, acaba petrificado, num sentido mais profundo, pelo próprio princípio de vida, a grande mãe, pois ela se torna o princípio portador da morte. Assim, só aquele que assume o risco é petrificado, e nesse momento, aquele que permaneceu fora da vida, não se envolvendo física ou espiritualmente no processo da vida, é que é o grande redentor que pode acabar com a bruxa, que consegue enxergar através dela, eliminando sua destrutividade, a destrutividade da ânima. Sob a luz de nossa civilização isto aconteceu da seguinte maneira: a civilização cristã, comparada com a oriental, é relativamente extrovertida, razão pela qual o simbolismo oficial envolve um irmão que se casa. No capítulo sobre o rei e a rainha em Mysterium Coniunctionis, Jung discute o texto de um alquimista inglês do século XV, Ripley, no qual aparece primeiro uma genuína união entre rei e rainha, da qual nasce o Aphelios Philosophorum, a pedra filosofal, mas como era clérigo, Ripley apresenta então uma segunda conjunctio em comum. Jung diz que Ripley introduz essa segunda conjunctio porque tinha em mente o casamento do cordeiro com a igreja, o que revela a divergência existente entre o arquétipo alquímico e o simbolismo cristão. É difícil entender, depois da primeira conjunctio, a união do princípio consciente com o inconsciente, porque deve ocorrer uma segunda união, a menos que se considere que o novo dominante da consciência tem que se unir ao corpus mysticum da humanidade, ou à ecclesia luna. Zero alquimista solitário não dispõe do tema do casamento do cordeiro porque neste está contida a ideia do sacrifício final do rei, ideia que falta na alquimia. A pedra filosofal alquímica é uma ideia de eremita, é o objetivo do indivíduo solitário. A pedra representa a união dos opostos, o masculino e feminino interiores. Mas para a comunidade, a pedra não pertence a ninguém, é como o tesouro no campo que o homem descobre e esconde de novo. Assim, a pérola única e maravilhosa, a pedra do filósofo, permanece um magnífico segredo do indivíduo, embora os antigos mestres dissessem que não o escondiam. Zero fato de a pedra ser ou não mantida em segredo pode ser explicado desta forma: existem dois opostos nos quais culmina o processo da individuação. Quando se elabora um novo símbolo divino durante o processo, a divindade ou é sacrificada para fortalecer a comunidade ou mantida secreta dentro do indivíduo. Se Jung tivesse fundado uma seita de junguianos, então poderíamos dizer que o rei foi sacrificado numa segunda conjunctio. Tal eventualidade teria estabelecido uma nova comunidade e revitalizado uma organização, como faziam os clubes místicos secretos. Essa possibilidade coloca um problema urgente. As pessoas dizem: o que você está fazendo é maravilhoso, mas que significado concreto tem isto em relação à Europa? Em que termos isto ajuda nossa situação e nosso tempo? Isso pode ser bom para o indivíduo isolado, mas algo deve ser feito para melhorar a situação das massas. As pessoas nos pedem uma receita coletiva, de fácil compreensão, para alimentar as massas e salvar a civilização cristã.
Mas o segundo casamento mataria o símbolo original, pois nesse caso o símbolo esotérico se casa com a comunidade. Esta era a ideia cristã. Cristo se casou com a Igreja e assim permanece até o final dos tempos. Deste modo, em última análise, o processo de individuação é sacrificado para o estabelecimento de uma nova comunidade. A ideia oposta, de que o símbolo encontrado é novamente escondido, não se casando com este mundo, nem com a comunidade, mas continuando o segredo da pessoa solitária, do alquimista eremita, é criticamente representada no Mundaka Upanishad. Dois pássaros, amigos inseparáveis, moram na mesma árvore. Um come seus frutos, o outro observa em silêncio, não entra na realidade. No mito havaiano, um homem, paralelo ao nosso Adão, vivia inteiro no além e um dia foi chamado à terra, porém somente uma metade sua desceu, e é por isso que o Adão dessa civilização é chamado de meio-homem. No fim do mundo, o mito assegura, ele encontrará a outra metade. Em muitas civilizações primitivas acredita-se que cada recém-nascido tem um irmão gêmeo, sua placenta. Ao invés de entrar no mundo, esse gêmeo é dissecado e enrolado no pescoço. No momento da morte as duas metades se encontram. O Upanishad continua. Sob essa mesma árvore senta-se o homem aflito e submerso, emaranhado em sua própria impotência. Mas quando conhece o poder e a glória do Senhor, sua dor se esvai. Quando alguém enxerga o Criador e o Senhor do mundo na sua glória, como a pessoa que tem sua fonte no Brahma, então é sábio e se desfaz do bem e do mal, alcançando a mais alta unidade, livre das paixões. No Suetais-Vatara Upanishad lê-se: existe um ser, fêmea, não nascido, vermelho, branco e preto, uniforme, mas que produz inúmeros descendentes. Existe um ser não nascido, macho, que a ama e deita ao seu lado, há um outro que a deixa, a espada que o irmão coloca entre si e a cunhada, enquanto ela come o que tem de ser comido. Na vida se come o que tem de ser comido. Todas essas citações são amplificadas no Maitreya Brahmana Upanishad. Aquele que vê isto não vê a morte, nem a doença, nem a miséria, pois vendo isto, ele vê tudo objetivamente, não como algo que o atinge subjetivamente, ele se torna tudo em todos os lugares e ele se torna Brahma. Alguns têm o olho aberto, outros vivem como que dormindo, outros dormem profundamente, e outros estão além do sono. Essas são as 4 condições do Self e a quarta é a maior de todas. Brahma com um pé está na terceira. E Brahma com 3 pés está na última. Isto quer dizer que ambos, o verdadeiro na quarta condição e o não verdadeiro nas 3 condições, podem ter seu mérito, que o grande Self parece tornar-se 2, sim, que ele parece tornar-se 2. Assim, esses 2 irmãos no conto de fadas são figurações desses 2 aspectos aparentes do Self. Secretamente eles são um só, como as crianças de ouro em nossa história, que são da mesma carne de um único peixe. O conflito existe enquanto existe consciência, e na medida em que a consciência existe, o conflito é inevitável, mas é um conflito aparente. Devemos nos lembrar de sua unicidade secreta e de tudo o que ela implica. 2 pássaros, amigos inseparáveis, moram na mesma árvore. Um come seus frutos, o outro observa em silêncio.